Paz de Deus, Irmandade. Meu nome é Thaís, sou da cidade de Indaiatuba, interior de São Paulo, né? Estou gravando esse testemunho para ser postado no canal Comunhão com Deus. Irmandade, quero contar uma obra que o Senhor fez na minha vida e do meu esposo há uns anos atrás, que foi como nós compramos nosso primeiro carro, nosso, meu e do meu esposo. Eu morei 8 anos com meus sogros, né? E nessa época nós moramos com meus sogros, nós compramos um carro juntos, meu marido com meu esposo, tirando o nome do meu sogro, né, esse carro, só que nós que pagava, né, pagava tanto, a gente pagava metade, né, na época as parcelas eram 400 e pouco, então pagava 200 e pouco nós e 200 e pouco meus sogros, porque quando a gente saía era tudo junto, né, tudo, né, essas coisas tudo. Só que, se passando os anos, eu me batizei, né? O Senhor me chamou nessa graça. E minha sogra não ficou muito contente, porque eles são católicos, né? São de outra denominação. E ela não ficou muito feliz com essa situação. E foi se passando, né? Os tempos, né? Eu comecei um pouco, estava já batizada, né? Um pouquinho antes do meu marido, no caso, se batizar, meu marido começou a frequentar a igreja, né? Não lembro se eu já contei esse testemunho aqui no canal, como que o meu marido se batizou, mas meu marido começou a frequentar a igreja, né? E a minha sogra se irou com essa parte, ela não gostava, né? De que a gente fosse, né, para a igreja, essas coisas. Para ela tinha na cabeça dela que, como ela nasceu católica, ela fala que ela nasceu católica e vai morrer católica. Então, como ela batizou meu esposo desde de pequenininho na católica, então ela tinha na cabeça dela que, tipo, como ela batizou ele na católica, ele não tinha que ir para outra igreja, para outra denominação, tinha que permanecer na católica. Isso se ela irou muito, né? Começou a perseguir muito nós. E na época, um pouquinho antes dele se batizar, Deus deu pra gente um desejo de fazer pão de mel, trufas, essas coisas para vender, para ter uma renda a mais, né? E a minha sogra, na época que nós morávamos com a minha sogra, ela até ajudava. Só que aí acho que ela começou a ver que a gente começou a vender bastante, né? E a gente precisava do carro, tinha vezes para fazer as entregas, né? Principalmente quando era longe, lá onde que é o bairro da tia, onde meu marido mora lá, né? Que muita gente pedia fazer encomenda. Então, se nós fosse com 200 trufas, vamos supor, 100 pão de mel, nós vendia tudo. Então, nós usava o carro, tinha gente que encomendava e na época eu comecei a fazer até na época de Páscoa, eu fui mandada embora e eu peguei, usei esse dinheiro que eu fui mandada embora, investindo em ovos de Páscoa, essa parte toda. E a gente precisava fazer as entregas, porque nós não tinha moto na época, né? Era só um carro, né? E a minha sogra se irou, entrou uma ira muito grande no coração dela, né? E a gente marcava de fazer as entregas, que era bastante entrega de final de semana, essas coisas assim. Ela levantava cedo, catava o carro e sumia. Ia até para o mesmo local, Irmandade, que a gente tinha que fazer a entrega, mas ela ia e não avisava nada, não falava nada, deixava a gente na mão. Aí eu tinha que estar ligando para o meu padrasto, para minha mãe, pedindo socorro para eles arrumar o carro ou levar a gente, para a gente conseguir fazer essas entregas. E foi batendo uma tristeza muito grande no nosso coração. Aí ela foi vendo que a gente conseguia fazer as entregas, né? Mesmo sem o carro, que era nosso, no caso, por direito. Ela começou a falar que não queria que nós usasse a geladeira dela,
para fazer. Ela começou a xingar até, no caso, meus pães de mel, minhas trufas que ficava na geladeira. Começou a falar que não queria, que ela não tinha espaço para colocar as coisas dela na geladeira. E aquilo ali bateu uma tristeza e o Senhor preparou da gente comprar uma geladeira. Já era caminhos de Deus já na nossa vida na época. A gente comprou a geladeira, né? Nossa, que até hoje eu tenho essa geladeira. E ela se irou mais ainda, Irmandade, porque a gente estava conseguindo fazer as nossas entregas e sem usar o carro e a geladeira dela. E nisso, Irmandade, foi se passando e começou a entrar um desejo da gente ter o nosso carro. Só que na época que a gente queria comprar um carro, Irmandade, era muito difícil, porque até hoje né? Começou tudo você ter que dar entrada, e era entrada grande, não era entrada pouca, né? E a gente não tinha condições, né, Irmandade, de dar entrada e ainda pagar parcelas de carro. E eu comecei a buscar de Deus, tanto eu, tanto meu marido, ainda por mais que meu marido não era batizado, para Deus abençoar, preparar uma forma da gente comprar um carrinho para nós, né? E nisso, Irmandade, o meu marido um dia na internet apareceu um rapaz vendendo um escortinho, daqueles mais antigos, né, Irmandade? Se eu não me engano, era ano 96, mais ou menos, se eu não tiver enganada, Irmandade, eu não me lembro muito, eu não lembro se era 96 o ano ou era 98. Aí o meu marido perguntou para ele como que ele queria. Aí ele falou pro meu marido que ele queria que comprasse parcelado, porque ele fazia faculdade, né, no outro estado, em outra cidade, e ele precisava da parcela daquele carro para pagar, no caso, eles falam república, alguma coisa assim do tipo. Daquele, tipo, como ele estava em outra, ele era daqui da cidade de Indaiatuba, porém ele fazia faculdade, acho que se eu não me engano, era lá perto do Paraná, alguma coisa assim, né? E ele tinha que pagar, né, estadia para ele morar e a faculdade dele ainda, né? Se eu não estou enganada, irmã, mais ou menos, Irmandade, era mais ou menos esse coisa. Aí meu marido falou assim, mas como você está querendo? Ele falou assim, ó, eu tô pedindo 5.000 no meu carro, na época. Ele falou assim, mas se você tem interesse, eu faço em 10 vezes, você me dá uma entrada de 600 e parcela mais 9 de 600, que aí eu faço por 6.000 parcelado, desta forma. Aí ele falou assim, ó, vai lá, dá uma olhadinha, porque tá na casa do meu pai, né? Dá uma olhadinha, se for do interesse de vocês, né? A gente fecha acordo. Resumindo, Irmandade, a gente foi lá, olhou o carro, gostamos muito, demos uma volta no carro, tudo, e gostamos, né? Aí o pai dele foi lá, bateu um contrato, e na época nós não falamos nada para ninguém. A única pessoa que ficou sabendo, porque eu precisava de uma testemunha, foi o meu padrasto. Nós contamos para o meu padrasto que nós estava com a intenção de comprar e que precisava de uma testemunha, se ele fosse nossa testemunha. Só nós, no caso, só nós três você sabia. Nem meus sogros não sabia, ninguém sabia da minha família, nós não contamos para ninguém. E nisso, Irmandade, fomos lá, gostamos e trabalhamos, conseguimos o valor da entrada de R$ 600 e assinamos um contrato, tudo bonitinho. Aí ficou que quando nós quitasse o carro, a última parcela, a gente ele passava o carro para o nosso nome, enquanto isso ia estar no nome do dono, né? Só que nós assinamos um contrato legalzinho, Irmandade, tudo legalizado, explicando que se Deus me livre recebesse multa, algo do tipo, era tudo passado para o nome do meu esposo. Irmandade, quando nós chegamos com esse carro,
minha sogra ficou brava, porque, tipo, não tinha mais o que ela fizesse para atrapalhar a gente em vender as nossas coisas, né, Irmandade? Mas ficamos felizes, Irmandade, porque eu falo que foi Deus, porque aonde, Irmandade, hoje em dia, você compra um carro desse jeito, com uma pessoa que nunca te viu, porque a gente até hoje, nós nunca conhecemos pessoalmente esse rapaz que nós conversamos, só conhecemos o pai e a mãe dele, né? Da onde, Irmandade, que hoje em dia uma pessoa vai vender um carro assim, só por um contratozinho, deixar você andar com o carro sem passar o carro para o nome, pagar desta forma. Então, Irmandade, eu falo que foi Deus. Deus, quando quer fazer as coisas, Irmandade, na nossa vida, Ele prepara de um jeito que a gente nem imagina. Porque às vezes, Irmandade, nem um parente nosso, um irmão nosso de sangue, mãe, pai, às vezes não faz o que uma pessoa estranha fez para a gente, né? Então eu falo que foi Deus que deu esse carro para nós. Hoje nós não temos mais, né? Com esse carro, né? Com a glória de Deus, o Senhor deu um carro melhor hoje para nós. Nós vendemos esse carro, né? Chegamos até trocar, na verdade, esse carro por outro na época. E quando meu esposo foi mandado embora da empresa que ele trabalhava, a gente comprou o carrinho que hoje nós temos à vista. Ele é um pouco melhor, né? Não é, nossa, de falar é o carro, não. É um carro simples, mas um pouco melhor do que a gente tinha, sim. E nós não compramos parcelado, nada, foi à vista esse carro, né? Com a glória de Deus, foi preparação de Deus também, porque quando nós foi comprar esse carro, ele custava por tabela, e ele estava novo, novo, 23 mil. O dono do carro vendeu por nós por 15 mil reais, né? Então foi uma preparação também por Deus, né? E é um carro que todo mundo fala que dá gasto, que quebra fácil. Ele é um carro, sim, de manutenção cara, mas a gente é abençoado porque a gente, Irmandade, tem gasto com ele completamente uma vez por ano. E meu marido entra no grupo que é desse carro, você só vê gente reclamando do carro. E a gente não tem o que reclamar dele, desse carro. Então, Irmandade, eu falo que tudo é Deus nas nossas vidas. Deus prepara todas as coisas. E a outra obra que o Senhor fez nas nossas vidas, principalmente do nosso filho, foi que o meu filho, esse ano, comecinho do ano, eu ganhei um terno para ele, o meu filho do meio, né? Deus pre... A irmã que trabalhava comigo, né? Perguntou para mim o tamanho do meu filho. Eu passei para ela, né? E ela falou para mim: Ó, tem um terno do meu menino que não serve mais nele. Você aceita? Eu falei: aceito, né? Tudo, né? Fiquei feliz, toda contente, né? Aí, e nisso, nessa época, Irmandade, quem estava pedindo um terno para mim era o meu caçula. Ele que estava pedindo um terno constantemente, só que nós não tinha condições nenhuma de comprar um terno para ele, meu menino de 10 anos, né? Ele queria muito um terno. E esse meu filho que ganhou o terno, ele não queria muito terno, nem ia quase para a igreja. E assim, na marra, porque a gente às vezes chamava e não queria deixar ele sozinho em casa. E ele não queria terno, né? O meu caçula queria, mas ele não queria. Só que assim, Irmandade, a gente fala assim, nossa, mas como que pode? Um tá orando constantemente para ganhar o terno e quem ganha é o outro, né? Aí a minha mãe ainda falou assim, fique em paz, porque é Deus fazendo uma obra, né? A gente não entende, mas é Deus fazendo uma obra. Aí a gente foi, pediu para ele experimentar o terno.
e não serviu, ficou muito apertada a Irmandade nele. Aí ele virou para mim e falou que não queria terno, não queria. E esse terno veio um terno de marca boa, veio um terno de marca boa, veio 3 camisas social, né? Assim, Irmandade, era usado, mas estava bem conservado, bem, né? Bem tudo bonitinho, sem rasgo, sem nada, Irmandade. E ele não serviu o terno. E as camisas serviu, mas o terno em si não serviu. E ele ficou nervoso porque ele ficava falando: ah, vocês querem que eu use o terno? E eu não quero terno, que não sei o que. E como não serviu nele, eu falei para ele: então você não quer o terno? Ele falou: não, eu não quero terno. Ele falou para mim: o meu no caso do meio, que é o mais velho dos homens. E eu fui e orei, pedi para Deus me mostrar uma pessoa que precisasse daquele terno. Que a pessoa que precisasse daquele terno eu iria doar. Do mesmo jeito que eu ganhei, eu iria doar. E nisso, Irmandade, eu assim, arrumando as roupas, lavando os ternos do meu esposo, fui lavei esse terno também, tudo. O Senhor me mostrou um irmãozinho da igreja que toda vez que ele ia na igreja ele estava com a mesma roupa, uma camisetinha vermelha e com uma calça jeans. E o Senhor me mostrava ele constantemente. E eu falava assim: quem será que é esse irmão? Fui procurei os irmãos da igreja, resumindo, achei esse irmãozinho. Nós levamos o terno para ele, que é aqui pertinho da minha casa, né? E meu menino conhecia ele, estudou com ele. E nisso começou a obra, que eu transferi meu menino para a escola, onde esse irmãozinho estudava, e meu menino começou a ter desejo, né, de ir no culto de jovens, de ir na igreja mais, né? E ele começou a ficar firme na igreja. E nisso o Senhor deu condições para a gente comprar um terno para o meu menino, né? Foi uma obra muito bonita, né? Aí foi se passando, Irmandade. Quando foi em fevereiro, teve batismo, num domingo aqui dia 26 de fevereiro, em Gaiatuba. E ele estava com desejo de assistir esse batismo. Aí nós sentamos com ele, explicamos a situação para ele, né? Falamos assim: ó, João Victor, é o seguinte, batismo é coisa séria, né? Vamos se explicar. E ele com desejo de assistir o batismo, porque ele tinha vontade de batizar. E a gente foi conversando com ele, né? Tudo. E nós levamos ele no batismo. Só que não foi naquele dia que o Senhor chamou ele. E ele com desejo de assistir novamente o batismo. Aí quando foi em março, dia 26 de março, aí já era um sábado, a gente levou ele também novamente, ainda ele tinha muita vontade de a esposa do meu primo, que ele gosta muito dela, né, a Andréia, a esposa do meu primo, né? Ele tinha muita vontade dela ir assistir o batismo junto com ele. E ele chamou ela, meu primo, e eles foram, né, no batismo. E nesse batismo o Senhor chamou ele nas águas do Santo Batismo. Ele foi o último a descer as águas do Santo Batismo. E quando saímos de lá, viemos embora, meu primo foi, deu um terno para ele, né, assim, que não servia mais nele, e ele achava que servia, porque meu menino tem 13 anos, só que quem olha para ele pensa que ele tem 18 anos. 18 para 19, porque ele é muito alto, ele tem quase 1,80 m, ele é troncudo, ele é muito, muito alto, muito, não parece que ele tem 13 anos. E meu primo deu esse terno para ele. E ele ficou feliz, tudo, começou a congregar com esse terno. Eu tive que dar uma reformada, que eu sou costureira, né? Arrumei, né? Dei uma apertadinha daqui, uma apertadinha dali. E aí teve busca de dons na central daqui de Indaiatuba, em abril. E ele chegou em mim e falou para mim: mãe,
Eu queria tanto que Deus preparasse para mim um terno preto, e eu queria ganhar dos irmãos, que viesse de Deus. Eu não queria que a mãe e o pai comprassem, porque eu sei que a mãe e o pai não têm condições de comprar. Aí eu falei para ele: "Filho, dobra o seu joelho, clama a Deus, que Deus prepara todas as coisas". E a gente não tinha realmente irmandade. A gente estava passando uma prova terrível, muito difícil dentro de casa. Até hoje nós estamos passando, mais em vista do que era estava na época, nós não estava passando nem um terço, irmandade. E como eu testemunhei, eh, na época a gente foi até fazer uma visita no meu primo, e através dessa visita veio uma prova maior na minha vida, ponto de acabar tudo que tinha dentro de casa. Mas Deus foi tão bom nas nossas vidas, irmandade, que no último momento tocou no coração de uma amiga minha que trabalhava comigo. Ela nos deu 2 cestas básicas, nos deu uma quantia de em dinheiro. Ela não é dessa denominação, ela é de outra, mas Deus tocou no coração dela, então Deus supriu as nossas necessidades, como supre até hoje, irmandade. E foi tipo na mesma época. É, acabou, no caso, nossos alimentos, nós não tinha dinheiro para comprar. E, irmandade, quando Deus quer provar a gente, quer fazer uma obra na nossa vida, Ele faz, porque tanto eu, tanto meu esposo trabalhar, e a gente não tinha condições de comprar nada para dentro de casa. Nada, irmandade. E nisso, Deus supriu as nossas necessidades, né? E na mesma semana a gente trabalha às vezes com evento, só que depois que veio a pandemia não tem mais a mesma quantia de evento como tinha antigamente, né, antes da pandemia. E a gente tinha um churrasquinho para fazer, né, de sábado, e no caso eu ia na frente e meu marido ia sair do serviço e ia nos encontrar lá, que era o horário de almoço. Então, uma hora eu tinha que estar com a carne assada e meu marido saía meio-dia e meio do serviço. Então, meu marido ia sair e ia direto para lá. E meu sogro ia me levar nesse evento. E aí a minha sogra ia ficar com meus meninos. E antes de eu ir pro evento, chegou a irmã da Piedade aqui em casa. Eu nem entendi, porque geralmente quando elas vêm aqui em casa, ele sempre liga, sempre fala que vai vir fazer uma visita aqui em casa, né? E eu até achei estranho das irmãs estar aqui. Da irmã, veio as três irmãs, aí uma ficou e duas saiu que ia na casa de outra irmã. E eu fiquei aflita, porque tinha, meu sogro já estava para chegar, e as irmãs ali, e eu não podia ficar muito tempo ali com as irmãs. Aí eu falei para a irmã entrar, expliquei a situação para a irmã, falei: "Ó, irmã, a irmã não repara, mas eu tô esperando meu sogro para ir fazer um evento, mas o que que aconteceu, né?" Eu perguntei. A irmã falou assim: "Ó, irmã", a irmã da Piedade, falou: "Irmã, nós apresentamos, teve oração hoje a parte de necessitados, essas coisas. E a gente apresentou a casa da irmã, todos os outros irmãos que a gente fez visita, e o senhor preparou umas roupas para os irmãos, né?" Aí eu fiquei gloriosa. E a gente, como eu nunca tinha sido suprida por nada da igreja, né, da obra da piedade, eu achava, irmandade, que era roupa, tipo, usada, sabe? Que, tipo, não serve, né? Alguns irmãos, eles dois, eu achava que era isso, porque eu uso muita roupa, né, de bazar. E tanto eu como meus filhos, eu achava que era isso. Eu fiquei tão feliz, né, irmandade. Só que eu não consegui ver as roupas, porque na hora que as irmãs chegou, as outras duas irmãs chegou com a roupa, o meu sogro já estava aqui para me levar, porque já estava em cima da hora. E a gente que trabalha, por mais que evento, essas coisas, nós tem hora para entrar e hora para sair, né, irmã? E eu pedi perdão para aquela irmandade, mil e uma desculpa, porque nós não conseguimos fazer oração, e eu fiquei triste, porque eu queria orar, eu queria agradecer, porque eu fiquei muito feliz. Aí as irmãs deu a sacola de roupa e explicou que se não servisse, né, essas coisas, e eu fiquei grata e fui embora pro evento feliz da vida. Quando a gente chegou, irmandade,
O meu menino estava com um sorriso na testa, que ele virou para mim: Mãe, Deus preparou o terno preto que eu queria. E não só preparou, Irmandade, o terno preto para ele, como preparou o sapato, preparou meia, preparou gravata, preparou 3 camisas, Irmandade Social, preparou até calça jeans, preparou tudo, Irmandade, tudo, 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 tudo. Trouxe até mais, Irmandade, do que ele tinha pedido. Aí Deus supriu. Eu também precisava de vestido. O Senhor preparou 2 vestidos para mim, sapato para mim, roupa para o meu esposo, roupa para o meu caçula. Preparou roupa para nós todos, Irmandade. E tudo na etiqueta, Irmandade. Tudo. Nós glorificamos o nome do Senhor. Que até o que a gente não tinha condições de comprar para nós e para o meu filho, o Senhor preparou, não só para ele, como para todos nós dentro da nossa casa. Então, Irmandade, eu glorifico o nome do Senhor, porque o Senhor prepara todas as coisas no momento certo e na hora certa. Peço perdão, Irmandade, por algo que eu falei, do jeito que eu não sei testemunhar direitinho, bonito, né, Irmandade? Mas que toda a honra e toda a glória seja dado para o nosso bom Deus, que sem Ele nas nossas vidas, Irmandade, nós não somos ninguém. E se tem provas na nossa vida, é que a vitória está perto. Eu creio nisso, Irmandade. Deus está fazendo uma outra obra na minha vida, e assim que Ele terminar de cumprir a obra que Ele me prometeu, eu vou gravar outro testemunho para a Irmandade, contando a obra que o Senhor fez na minha vida. Agradeço a Deus principalmente por tudo, o irmão por dar essa oportunidade para nós, e que seu nome seja sempre eternamente louvado.